Bom, meu nome é Sérgio Gomes, eu tenho 69 anos, daqui mais alguns meses faço 70. Minha profissão seria jornalista. Não foi bem isso que eu acabei sendo. Foi uma outra coisa. Mas enfim. E sou filho de um casal de portugueses, camponeses portugueses, que foram empurrados de lá para o Brasil exatamente por conta do atraso da crise econômica continuada em Portugal. Todo mundo sabe dos 48 anos de ditadura, mas não era só a ditadura, era um acordo com a Inglaterra de que Portugal não se industrializaria, que ele compraria tudo da Inglaterra que fosse industrializado e que ele mandava vinho e azeite. Ora, isso então é evidente que não ia dar certo. Então eu sou filho de um casal que veio para cá na década, meu pai inicialmente em 42, com 23 anos de idade, e depois trabalhou durante 7 anos sem ter nenhum dia de folga, juntou dinheiro para ir lá casar com a minha mãe. Casaram-se. Na noite de núpcias eu fui concebido, porque eu nasci dia 15 de setembro de 49, e eu fiz as contas, eles casaram dia 15 de dezembro de 48, então acho que dá 9 meses. Então, foi. E aí a minha mãe veio grávida de 6 meses para cá de mim. Então eu fui feito lá e lançado na praça aqui. Durante esses anos todos eu só fiz escola pública, então primário, escolas agrupadas da Vila Olímpia, ginásio e colegial, Instituto de Educação Professor Roberto Conte em Santo Amaro. Não, pode dizer que eu fiz também 5º ano no Meninópolis, com os pares do PIME, que era uma coisa que existia na época, que era uma espécie de vestibular para disputar, entrar no ginásio. E depois fiz a USP, Escola de Comunicações e Artes da USP, na década de 70. Então, o fato de ter sido aluno de escola pública o tempo todo, desde pequeno me coloca essa dívida, entre aspas, de retribuir isso de algum jeito com o meu trabalho. Bom, então eu sou filho de uma casa que não tinha jornal, não tinha revista, não tinha livro, não tinha cinema, não tinha férias. Era uma casa típica da época de um casal que teve 2 filhos, eu e meu irmão que fez engenharia, que é engenheiro, é diretor da Aquapolo, diretor da Sabesp. E o propósito era que os filhos tivessem o que eles não tiveram. Significava, portanto, escola. Então, até me formar, nunca precisei trabalhar. Tive todo o apoio. Casa, comida, roupa lavada. E, portanto, eu e meu irmão não temos o que reclamar. Mas esse ambiente, que era também um ambiente timorato, era um ambiente, a religiosidade que acompanhava meu pai e minha mãe era a religiosidade típica de Portugal, das regiões mais atrasadas de Portugal, da Beira Alta, que é a ideia de Deus como controlador. Então, a questão do medo, do pecado, então não era propriamente a da solidariedade, da compaixão, etc. Era uma outra coisa. Bom, e aí aconteceu, aos 12 anos de idade, aqui perto de casa tem uma paróquia chamada São João de Brito, que fica aqui, no fundo dessa rua aqui, a 500 metros daqui. E a missa das crianças era das 10, e a missa dos adultos ao meio-dia. Eu e meu irmão íamos para a missa, e na volta, antes do meu pai e minha mãe irem para a missa dos adultos, ele fazia uma espécie de sabatina, uma espécie de tradição judaica, de saber o que o rabino falou, né? Então, qual foi a prédica do padre? E aqui nesse quintal, eu disse que o padre tinha dito que ele controlava para saber se a gente tinha ido, se tinha prestado atenção, claro. Eu disse que o padre tinha dito que era preciso dar de comer a quem tem fome, beber quem tem sede e agasalhar quem tem frio. Ah, tá muito bem. Bom, eles foram. Na volta, minha mãe sempre preparava domingo uma macarronada, etc., com bife, aquela coisa toda, salada. Então eles voltam e nós estamos ali na cozinha almoçando os 4. Quando toca a campainha. E eu vou lá, e era um pobre, muito lascado, um sujeito pedindo um prato de comida.
E, na minha ideia, isso tinha sido o Espírito Santo que tinha mandado esse cara, exatamente para que eu pudesse realizar os princípios que eu tinha acabado de aprender na de comer quem tem fome. E eu vim para a cozinha, pedi a ele que desse um tempo, todo satisfeito, e meu pai perguntou, mas quem é? Eu falei, não, é um pobre pedindo, manda passar depois, agora nós estamos na hora do almoço. Eu falei, pô, exatamente, a hora do almoço é que é a hora que as pessoas têm fome. E eu fiquei muito puto, e fui lá na panela e eu fiz um prato de 2 andares. Tá. Ainda fiz uma jarra com água, com groselha, pão, e eu levei lá pro cara. E ele comeu lá na calçada. Até hoje me arrependo de não ter convidado ele para entrar. Mas nesse dia foi o primeiro impacto que me marcou muito a vida inteira, em que eu não acredito basicamente no que as pessoas falam. Eu fico olhando o que as pessoas fazem. Esta coisa de comer, bababá, etc. Depois, quando chega na hora do gesto prático, dizer passa depois, falta de sorriso, isso me marcou muito, me deixou essa coisa de falar uma coisa e fazer outra. Bom, segue a vida, passei no vestibular, entrei no ginásio do Instituto de Educação Professor Alberto Conte, que era uma bela escola, isso em 62, 63, existe a chamada reforma do ensino, e da minha turma da primeira série do ginásio, dos 44 da classe, 42 repetiram, levaram pau. E os 2 que passaram para a segunda tomaram pau na segunda para esperar a gente. Então era uma turma muito interessante, porque era a famosa primeira B, a famosa segunda B, era uma turma muito unida em torno da coisa da bagunça. Né? Aí veio o golpe de 64, vários professores foram cassados. Um dos professores que a gente tinha era o Maurício Trachtenberg, que foi professor da PUC, da Nome Agência de Notícias. Maurício, um intelectual importante. E ele dava aula de história. E ele fez uma proposta para os alunos, dizendo assim, história é o que está acontecendo agora. Então, ao invés de vocês pensarem que história é uma coisa antiga, vultos históricos e tal, se deem conta que história é uma coisa que está acontecendo agora. Por isso eu vou pedir a vocês o seguinte, comprem o jornal O Estado de São Paulo e o jornal Última Hora. Nós vamos criar aqui na parede, com uma cortiça, um jornal mural, e vocês verificam o mesmo fato coberto pelos 2 jornais, e vamos verificar que tem 2 jeitos de ver. Né? E vamos conversar a partir daí. E no dia 13 de março de 64 houve o comício da Central do Brasil, onde o João Goulart apresentou à multidão os seus planos de reforma de base. E no dia seguinte, no jornal Última Hora, era uma foto aberta, a multidão, e dizendo que tinha sido uma verdadeira aula de democracia. E no jornal Estado de São Paulo era uma foto fechada, com um fulano segurando um cartaz, dizendo legalidade para o PCB. E a legenda dizia que era uma manifestação subversiva. E aí nós fomos conversar sobre isso em sala, afinal de contas, o mesmo fato, como é que era possível de ter 2 interpretações. Mas essa conversa acabou não se concluindo, porque o Maurício disse assim, olha, esse fato de ontem, Central do Brasil, vai haver um golpe. Então, a partir de agora, nós não vamos mais fazer um mural. Quem quiser continuar comprando jornal, para ler as coisas, etc., fica à vontade, mas esse trabalho encerra-se aqui. Realmente, 18 dias depois, houve o golpe, houve a cassação dos professores, entre eles o Maurício, mas nós éramos moleques e, portanto, teve tudo isso, mas a gente não sentiu muito isso, a vida seguiu. Aí, nós tínhamos um professor de geografia, chamado professor Gáudio, que era muito religioso, muito católico. E ele era católico de um jeito que alguns diziam que ele é até carola, de tão católico que ele era. E ele fez uma proposta, dizendo assim, olha, toda escola faz festa de São João. No caso aqui do Alberto Conte, que tal se ao invés de fazer festa de São João, a gente faça a festa dos estados? Então cada classe escolhe um estado, e aí a gente faz o levantamento da sua geografia, da sua cultura, da sua geografia humana, da economia, e se monta uma festa de fim de semana
cada um constrói uma barraca, um estande e tal. E isso acabou que a minha turma, num ano, deu conta do Rio Grande do Norte, no outro do Pará, no outro do Paraná, e a gente foi aprendendo história, geografia do Brasil desse jeito. E era muito legal, muito interessante. O que estimulou eu e meu irmão, quando a gente tinha 17 anos, a fazer uma viagem de carona de caminhão até Pernambuco. E nos hospedamos no Mosteiro São Bento, lá de Olinda, e também de Salvador, com cartas de recomendação do professor Gaudi, etc. Esse trabalho da escola da Festa dos Estados, por exemplo, a gente se deu conta, quando o nosso estado era o Rio Grande do Norte, que existia a base de lançamento de foguetes no Rio Grande do Norte e que era controlada pelos americanos. Então, me lembro que o Eduardo Ricardo Gradiloni Neto, o Dudu, que fez escola comigo, fizemos o jornalzinho Alboré, ele hoje é o embaixador do Brasil em Istambul, na Turquia. E ele fez uma carroça dessas de carregar gente, os carrinheiros de rua, ele pintou de verde e amarelo, e sobre essa carroça fez um foguete de papelão, com as cores americanas e tal. E aí a gente andou. Bom, aí o Dudu resolveu fazer uma alegoria, então pegou uma carrocinha dessa de cara catador de papel, pintou de verde e amarelo e sobre ela esse foguetão. O stand era um casebre de terra batida. Havia também o concurso de Miss Brasil, né, que era uma festa dos estados. Então as meninas se fantasiavam cada uma como catarinense, gaúcha, etc. No caso, como era Rio Grande do Norte, a mais bela menina da escola, que era a Maria Helena, a Malena, ela desfilou com toda maquiada, com olheiras, como se fosse uma retirante, segurando uma boneca como se fosse um bebê, e com mais uma criança pequena. Então, desfilando, enquanto as outras se mostravam bonitas e fascinantes e blá, blá, ela fez esse teatro e ganhamos. Bom, então, é evidente que tudo isso está mexendo com a gente, né? A gente descobrir. Aí havia um jornalzinho na escola, chamado O Boré, que tinha sido criado em 1959 pelos irmãos Ratner. Então, portanto, quando eu entrei no Alberto Conte, esse jornal já existia. Em 63, portanto, antes do golpe, em julho de 63, aconteceu aqui em São Paulo os Jogos Pan-Americanos. Foi quando se construiu o CRUSP, o Centro Residencial da USP. Se construíram vários equipamentos, sempre essa ideia de Olimpíada, Jogos, deixar algum legado para a cidade e tal. E os grandões do colegial que dirigiam o jornal me convidaram a estar na primeira série, se eu topar fazer uma reportagem fotográfica de uma corrida de bicicletas dos Jogos Pan-Americanos, lá no Ibirapuera. Pô, você pode imaginar, a primeira série, eu nem dormia de tanto entusiasmo, né? Como é que os grandões tinham tido confiança em mim, me dando uma tarefa, né? Fazer uma reportagem para o jornal. Meu pai tinha uma máquina fotográfica, daquelas de fole, ele me emprestou e eu fui lá, fiz as fotos. Aí o filme a gente mandava para um japonês aqui do Brooklyn, demorava uma semana para revelar. Nisso os jogos já tinham terminado. Quando eu fui buscar as fotos, dentro do envelope, perguntei quanto era, o cara disse, não é nada. Como não é nada? Não saiu foto nenhuma. Aí, quando eu vi, a máquina era muito lenta e as bicicletas muito rápidas, então só tinha um fantasma, sei lá. Puta. Aí, em função disso, como eu fracassei, não estava à altura da confiança, eu pedi renúncia do jornal. E decidi que um dia estaria à altura de fazer o jornal da minha escola. O que eu queria mesmo era ser arquiteto. Eu tinha descoberto um livro, um cara chamado Zé Trigo,
E era um livrão que tinha a fachada da casa, um croquis, a planta da casa e a relação do material que precisava para fazer aquela casa. Nós tínhamos mudado para cá, aqui era uma casa pequenininha, meu pai resolveu fazer uma reforma e eu pedi se eu podia desenhar a reforma, e essa casa fui eu que desenhei, quando eu era moleque. Então eu queria ser arquiteto. Mas, quando aconteceu esse fato aí do fiasco da reportagem fotográfica, eu decidi que ia me preparar para um dia estar à altura de fazer o jornal da minha escola. Coisa que só foi acontecer em 67, 4 anos depois. Junto com o Dudu, com o Luiz Antônio Machado César, que dirige o Instituto Coração hoje, o INCOR, com meu irmão, mais um cara que depois deve ter virou pastor protestante, chamado Fausto Macedo. Bom, e nesse meio tempo nós fizemos os jornaizinhos de classe. Então, o Pandabo, que era pau na bunda ao contrário, o Pandabo. Porque a nossa escola tinha uma língua própria que a gente falava, todo mundo falava ao contrário. A gente conseguia falar normalmente, para poder colar e tudo, chamava larfar oriotracum, falar ao contrário. Então era perfeito, e a gente dizia que isso era um dialeto de Djibouti, na Somália francesa. Bom, também a Lola, e aí as festas dos estados, com o professor Gáudio, tudo isso criando um ambiente que ao mesmo tempo era de confraternização entre nós na escola, de alegria, de descobrir o Brasil, descobrir a vida. E, bom, aí em 67, o jornal da escola, O Boré, tinha ficado parado durante 2 anos. Então nós fomos à casa dos alunos que faziam o jornal antes, eu e o Dudu, pegamos a papelada toda, nos organizamos e a gente relançou o jornal em novembro de 67. Eu tenho aí a coleção. Aí atravessamos as férias, organizando a biblioteca da escola, babá. Em 68 vieram as manifestações, as passeatas estudantis e tudo. Então eu, o Dudu, nós participamos disso, não como militantes, a gente participou disso como repórteres, cobrindo as passeatas.